Sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo antifúngico e anti-inflamatório com mulheres que eliminaram os sintomas da candidíase e da síndrome fúngica com o método SP. Isso é um aquecimento que estamos fazendo antes de efetivamente começar a imersão gratuita que vai se iniciar aí no próximo domingo pelo YouTube. Então, você que não está sabendo e não está cadastrada e tomou uma decisão na sua vida de adotar um estilo de vida que realmente elimine os sintomas, que faça com que você tenha uma vida incrível como você sempre sonhou, eu te convido a fazer parte da imersão Você Bem Nutrida. Porque a gente só consegue ter saúde, precisa ser para ter. Ser para ter. Não dá para mudar a ordem, não é mesmo? Então sejam bem-vindas e para participar da imersão, entre no link da bio ou escreva aqui Bem Nutrida nos comentários que você recebe no seu privado todas as informações de como vai funcionar. Isso é imersão gratuita, tá? O método não está aberto à inscrição por enquanto, vai abrir só no dia 29. Por enquanto, a gente fica no primeiro módulo do método SP, que é onde eu disponibilizo para vocês gratuitamente, que é o que vai acontecer a partir de domingo. Dito tudo isso, mulheres maravilhosas, bom dia! Bom dia, Edivânia. Eu vou convidar aqui a Natália. Elas se prontificaram a entrar aqui para contar para vocês como foi o processo delas. Como foi que elas identificaram os sintomas, o que elas fizeram para resolver, quais foram as tentativas frustradas, para que vocês aprendam olhando, enxergando a história de uma outra pessoa, que fica muito mais fácil, muito mais simples o processo. Natália, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por entrar aqui essa hora. Ah, é cara de quem acabou de acordar, né, gente? Mas tá tudo bem. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. E tá dando um eco. Tá dando um eco. Ixi, vou pôr o fone. Ah, tá bom. Tá bom. Ver se melhorou. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, melhorou. Eu tava escutando minha voz, um retorno aqui. É ruim, né? Natália, obrigada, viu, pelo seu tempo, por se disponibilizar em entrar aqui, contar a sua história, para impulsionar outras mulheres, para mostrar o que você fez, as tentativas, o que deu certo, o que não deu. Tenho certeza que vai tocar muitas pessoas. Ah, eu que agradeço, porque eu tava doida pra contar essa história e eu nunca tinha tempo. Então, agora chegou o momento. Natália, primeiro, de onde você fala e como que você percebeu que tinha alguma coisa de errado, que o corpo não estava funcionando bem? Como você começou a sua busca? Bem, é uma história, eu te falei, é uma história mais ou menos longa. Eu sou de BH, sou de Belo Horizonte. Eu comecei a ter crise de candidíase em 2016, quando eu coloquei o DIU. Eu resolvi que eu não queria mais hormônio e falei, vou colocar o DIU de cobre, melhor opção. Sou casada, né? Na época eu já tinha acho que uns 8 anos de casada, um pouco menos. E aí falei, vou colocar o DIU. E aí comecei a ter crise de candidíase todo mês, perto da menstruação, crise de candidíase. E aí comecei aquele negócio eterno de fluconazol, pomada, fluconazol, pomada. O meu médico não, né, na época eu ia ao ginecologista, só achando que esse era um problema ginecológico. Depois eu aprendi que não é. E aí, né, nesse ritmo, era só isso que ele me oferecia de alternativa. E aí, quando foi em 2018, eu fui fazer o doutorado fora do país. Fui para Portugal, fiquei 6 meses lá. E aí eu levei meu kit cheio de pomada e cheio de fluconazol, porque eu sabia que eu ia ter crise de candidíase, como eu tenho aqui todo mês. Eu ia ter lá e lá eu não ia saber o que eu ia fazer. E o sistema de saúde lá é um pouquinho diferente e tal. Eu falei, vou levar. Aí levei minha maleta de pomadas. E aí voltei do doutorado decidida, voltei em 2019, decidida a acabar com isso. Falei assim, vou acabar com esse negócio de candidíase, vou resolver, tem que ter um jeito de resolver. E a culpa é do DIU, então eu vou tirar o DIU. Aí tirei o DIU. A culpa é do DIU, quando eu coloquei o DIU, comecei a ter isso, vou tirar, vai acabar. Tirei o DIU
10 dias depois eu estava grávida. Sem que, né, um erro de conta ali e tal, engravidei, tudo bem. Falei, então agora eu tô grávida, não vou menstruar, o problema é a menstruação, não vou menstruar mais, não vou ter candidíase mais. Tive candidíase a gestação inteira. Inteira. E aí, com aquelas pomadas, né, que a gente, quando tá grávida, tem uma redução do que a gente pode usar, então usava aquelas pomadas, se sentia super culpada com medo de estar fazendo mal pro neném, que tava na minha barriga. E a candidíase só piorando e tal. Beleza. Beleza, assim, né? Vivendo aquilo era normal pra mim. E aí, Manu nasceu em janeiro de 2020. Tudo bem. Fiquei sem menstruar um tempo, né? No período que eu não menstruei, realmente não tive candidíase e tal, outras questões, puerpério, sem dormir, passou. E aí, deu uns 4 meses, voltou a bendita da cândida. Aí a minha terapeuta falou comigo assim, olha, tem uma nutricionista que tem um protocolo muito interessante. E é uma nutricionista muito renomada aqui da minha cidade, especialista em mulheres e tal. Eu falei, vou lá. Fui. E ela me passou, né, o protocolo, aí eu cortei. Isso no final de 2020. Final de 2020, acho que sim. Cortei todo o açúcar, todo o glúten e toda a lactose. Então, assim, perdi 11 quilos na época. Perdi muito peso, porque eu estava amamentando também. E somado a isso, Manu, que é minha filha, tendo sapinho, que é, né, a cândida, sapinho na boca, sapinho nas partes íntimas. Eu super culpada, porque eu sabia que vinha de mim, né? Porque eu tava tendo candidíase mamária na época. E super culpada, amamentando, né? Eu sei que é o melhor pra ela amamentar. E sentia culpada porque eu tava com cândida, não sabia como é que eu fazia pra resolver. Uma confusão danada na minha cabeça. E aí ela começou, né? Aí a médica passava pomadinha pra ela, como neném, a gente não tem muito o que fazer mesmo. E aí passava as pomadas e eu ficava super culpada. Aí procurei um nutricionista e ela, né, fez esse corte de alimentos e realmente eu cortei. E eu fiquei um ano, né? Quando eu entrei no método em janeiro de 2022, eu já estava há um ano sem comer lactose, sem comer glúten e sem comer açúcar. Tava magrinha, magrinha, magrinha. E aí, assim, não tinha resolvido. Não tinha resolvido o meu problema. Ela tinha me dado, né, algumas orientações e tudo. E só que não tinha resolvido, porque eu não coloquei nada no lugar. Eu realmente só tinha tirado. E eu tinha tirado. E eu, assim, me adaptei, tirei, emagreci. Morria de fome, porque amamentar dá uma fome. Eu queria comer o mundo e só comia as mesmas coisas. Eu comecei a ter uma alergia a ovo, de tanto ovo que eu comia, né? Porque a gente fica reduzida a nossa ideia de café da manhã saudável, né? Ovo com sei lá o quê. Aí comia crepioca. Eu fiquei um ano, né? Nesse último ano que eu emagreci muito, eu fiquei um ano quase que tendo candidíase ininterruptamente. Eu ficava há poucos dias sem ter cândida. Depois eu fui descobrir que isso tinha uma relação também com a quantidade de ovo que eu estava comendo, que estava dando uma reação meio que alérgica, que era muito ovo. E aí nesse período eu fiz 10 sessões de ozonoterapia, não resolveu. Eu nem sei quanto que eu gastei, eu nem gosto de fazer essa conta. Porque de suplementação errada, de nutricionista, de ozonoterapia, foi mais de 10 mil, assim. De um tanto de pomadas, não sei o quê. E aí um dia o Instagram, com seu algoritmo, que de vez em quando vem pro bem, de vez em quando vem pro mal, me mostrou você. Eu falei assim, essa é a minha última oportunidade na vida. É a última coisa que eu vou tentar. Se não der certo, eu vou viver com isso. Já estava resignada. Falei, vou viver com isso. Tô com isso aí já tem 6 anos. Vou viver com isso agora. E aí tentei, entrei no método. E como eu já tinha, né, já não comia açúcar, glúten, lactose, eu não tive dificuldade de fazer adaptação. Porque aí o que eu fiz? Coloquei as frutas e os legumes em maior quantidade. Então, assim, hoje eu não fico sem comer fruta. Meu café da manhã é fruta e tal. E aí, com 3 meses do método, eu fiquei livre da cândida. Livre mesmo. E aí fiquei livre da cândida, mas descobri que eu estava com um nocibo. Só que, né, nesse processo todo a gente aprende, né, o que eu achei muito legal do método é isso.
você aprende a lidar com o seu corpo, você aprende a conhecer seu corpo, você aprende o que te faz bem, o que te faz mal, o que é que você está sentindo, o que é que aquele alimento está te dando. E aí eu desconfiei da SIBO e eu fui na gastro. Ela é especialista em SIBO, eu fiz o teste, né, do hidrogênio expirado e deu positivo. Tratei a SIBO também nunca mais voltou. Então, assim, hoje tem um ano que eu não tenho cândida mais, que é, nossa, um sonho da vida, vocês não têm noção. E assim, mudei completamente minha alimentação. A minha disposição melhorou porque, né, essa coisa da alimentação acaba deixando a gente mais indisposta mesmo. Hoje eu como tudo, voltei com a minha alimentação normal, mais ou menos, né, que não existe normal mais, assim. Mas eu voltei, eu como pão, eu como bolo, eu como chocolate, eu tomo vinho, eu tomo cerveja. Eu faço tudo. E eu não tenho mais cândida. Então, assim, o método foi assim, gente, é impressionante, vocês não têm noção. Foi assim, pontual, foi 3 meses. Eu falei, gente, graças a Deus que isso apareceu na minha vida, porque senão eu não ia saber o que eu ia fazer. E aí, Manu, né, com as questões do sapinho e tal, sumiram também, porque eu me curei e ela tem uma alimentação muito legal, que eu sempre, né, eduquei ela muito assim, não come doce, não come tal. Então, assim, ela também melhorou muito. Ela teve um caso que pra mim foi fúngico, né, não tem comprovação nenhuma. Ela teve múltiplos calazes, que é tipo uns terçolzinhos no olho. Teve muito, 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 em todos os olhos. Ficou muito inchada, a ponto de nem conseguir abrir o olho. Pra mim é fúngico, sabe? Aí eu comecei a reduzir algumas coisinhas na alimentação dela, mexer ali, mexer aqui. Hoje também não tem nada. Não tem sapinho, não tem nada. É uma coisa assim. E é isso, a minha história. Ela é longa, um pouco doida, né? Que teve uma gravidez no caminho aí, mas Nossa, Natália, sou imensamente mas agradecida. como é importante, assim, escutar a sua história, porque cada mulher que entra aqui para conversar tem uma história única, e você trazendo o relato da gestação, eu imagino o quanto tenha sido é, sofrido lidar, né, não só com a dor da sua intimidade, mas também com a filha, e você não desiste, por mais que você falou assim, aqui apareceu a Sheila, é minha última, né? Você não Às vezes desistiu. não ia ser, né? Mas foi, graças a Deus, foi minha última tentativa e É foi a porque tentativa que deu eu certo. aceito esse título de ser a última, porque eu sou de muitas pessoas, porque é este o caminho. Então, de fato, é o último, porque a É, pessoa faz isso e quando ela entende o processo, ela elimina os sintomas. Então, eu já aceitei. No começo eu ficava assim, nossa, mas a pessoa tenta muitas e muitas coisas até chegar a mim, mas eu entendo que faz parte do nosso processo de evolução. e aceitar também, sabe? Que assim, de vez em quando a gente tem um apego com a comida também, né? A comida tem uma coisa. E aí você aceitar que você vai ter que tirar, mudar seu cardápio, mudar seu. Eu fiquei realmente muito magrinha, sabe? Hoje eu tô pesando 58, eu tava pesando 45 na época. E Só você, fiquei muito. E aí as pessoas falam assim, nossa, você tá doente, você tá. Eu falei, não, agora que eu não tô doente, vocês não estão entendendo. é, Agora que eu tô boa. falavam para mim também essa questão. Primeiro que é extremamente indelicado a gente falar do peso de uma outra pessoa. Não façam isso, mulheres, Nossa, não com as façam, outras. gente. Ninguém deve falar do peso. E aí chegava algum familiar, alguma pessoa, nossa, você está muito magra. Ou, Uhum. uma coisa quando está ao contrário também, quando está sobrepeso. Então, isso não diz respeito a ninguém, a não ser se alguém pergunta, né? Se você vai no profissional e pergunta. E para você, você teve algum bloqueio quando você viu? O que virou assim para você que você decidiu dar um voto de confiança, sendo que você já tinha feito tantos tratamentos? Pode falar abertamente aqui, Natália. Não, eu tava exausta. Eu tava exausta. Sabe assim, quando você fica. Sério, eu fiquei um ano com aquele corrimento de cândida. Vida sexual zero, né, gente? Porque que você tá com cândida, você não vai fazer sexo. Depois de um neném, você já não faz sexo. Depois, não sei se pode falar. Depois de neném, você não faz sexo. Aí você com cândida, aí que você não faz mesmo, né? Acabou. Aí o casamento meio morninho e tal. Aí eu falei, não, vou ter que resolver essa questão. E aí depois foi até legal que eu conheci a Ana, Vagina Sem Neura, por você. E aí, né, foi outro caminho de retomada e tal. Mas eu tava exausta, assim, e tava muito preocupada com a minha filha. Porque quando é você ainda, né, você é adulto e tal.
Aí você vê uma criança tendo muito sapinho, ela teve muito, Sheila, assim. Com 3 meses ela teve o. Eu lembro direitinho, a gente estava com 1 mês de pandemia. Com 3 meses ela teve a primeira vez que ela teve sapinho. E depois ela foi tendo, assim, sapinho na boca. Eu abri a boca dela, eu via o sapinho, sabe? E aí eu fui pesquisar e eu vi que era cândida. E o meu mamilo com cândida. E aí você tem que passar as mas. Eu falei assim, não dá pra viver assim, né? Não tem jeito. E, E aí, pode falar. pode falar. Não, Não, e o meu marido com sobrepeso, a gente tentando, né, resolver, porque a pandemia também foi. três coisas que eu gostaria de te perguntar. Sobre o seu marido, como que você se sentiu em relação a essa situação? Porque eu sei que muitas mulheres têm algumas questões no casamento, de conversar sobre o assunto, do método, como que faz, se você teve alguma dificuldade nesse ponto. Como que você arrumou tempo? Porque muitas mulheres falam assim, mas eu não vou fazer porque é questão de tempo, e você tinha uma bebezinha pequena, e aí a questão do mestrado e tudo mais. Foi mestrado ou doutorado que você Doutorado. doutorado. Então, eu imagino como seja a sua rotina. E a questão do dinheiro também, que você não quis entrar muito nesse detalhe, porque você falou assim, eu não sei nem quanto que eu gastei e tudo mais. E quando você viu o método, você falou assim, eu já estava desgastada. E muitas pessoas falam assim, Sheila, mas o método, o valor e tudo mais, eu falo, gente, é um valor de doença e um valor de saúde. E como que você enxergou isso? Então, meu marido é um super companheiro, né, assim. E aí, só que ele tem as questões dele, eu tenho as minhas. Então, né, quando eu decidi entrar pro método, eu falei, eu já tinha cortado mesmo as coisas. E aí ele aceitou no sentido assim, ele escuta o que eu falo, porque depois que você aprende, você fala um tanto com a cabeça da pessoa, né? Você fica um negócio meio chato. Falava, não come esse pão, vai te dar gastrite e tal. Mas ele aceitou, a gente faz, né? Ele faz as compras de casa, porque eu trabalho 8 horas, 9 horas se a gente somar tudo, mais a neném, que já tá grandinha e tal. Ele é meio que responsável pela casa. E ele cuida nesse sentido, sabe? Quando vai comprar, compra o pão sem glúten. Ele já tem esse olhar, sabe? De parceria, E ele sabe quando tá ruim, ele me escuta. Eu falo assim, amor, vamos tirar isso aqui, vamos diminuir ali e tal. Ele topa, sabe? Mas ele não entrou de cabeça. Porque ele tem as questões dele, o momento dele é diferente do meu momento. E a gente tem que aprender a viver na parceria, respeitando o tempo do outro. Sim. E aí foi isso, assim. Agora, o tempo, minha filha, o tempo é um negócio, né? A gente arruma. Porque tinha Manu, com 6 meses eu voltei a trabalhar remoto, eu trabalho muito. Na época eu estava trabalhando muito, assim, eu trabalhava 8 horas sentada na frente do computador em casa. E, né, mas assim, eu tenho uma ajuda e tal. E eu decidi que eu ia controlar isso. Então eu decidi que eu ia no Sacolão toda semana, fazia as compras, comprava organizava mais ou menos o cardápio. Até porque quando você tem neném que está fazendo introdução alimentar, isso é um pré-requisito, né? Você tem que ter lá as folhas verdes, você tem que ter o legume. Então eu assumi isso. Depois que eu voltei para o presencial, eu continuei nessa lógica. E o que eu faço? Eu levo minha marmita durante muito tempo. Agora, como eu tô meio híbrida, eu não preciso mais que eu venha almoçar em casa. Mas assim, eu levava minha marmita. No dia anterior, a minha mãe, que é quem olha a Manu pra mim, fazia o almoço pra mim. Então eu falava, tem que fazer isso, isso, isso. Eu arrumava minha marmita, levava minha marmita. E era aquilo, organizava minhas frutas de noite, picava as frutas, porque eu sentia muita fome, porque amamentar é um negócio muito doido. Então eu levava muita fruta, levava goiaba, levava fruta que satisfaz, sabe? Não adianta levar maçã, maçã me dá fome. Se eu comer uma maçã, se eu comesse uma maçã na época, hoje não, mas se eu comesse uma maçã na época, eu ia ficar doida querendo comer um chocolate, sei lá, qualquer coisa. Então eu picava minhas frutas, né? É um compromisso que você tem que fazer também. Igual, sei lá, eu tinha tempo para sentar para assistir Netflix, eu tinha que ter tempo para organizar a minha, a minha rotina mesmo, assim. E trabalhando muito, muito, muito. Agora, questão do dinheiro, é assim, eu sou capricorniana muito organizada financeiramente. Então, eu tinha, olha só, eu não sei se é um absurdo ou se é uma coisa boa, eu tinha uma reserva de dinheiro para tratar disso.
eu tinha tinha juntado um dinheiro, e falei assim, eu vou usar esses, na época eram 5.000, eu falei, eu vou usar esses 5.000 para resolver esse negócio da candidíase. E aí gastei, com cada sessão de ozonoterapia era R$ 200, a sessão do nutricionista era nem sei quantos reais, e mais a suplementação, que na época era uma outra suplementação. E aí eu tava acabando a reserva, eu falei assim, não, agora eu vou investir. Tanto é que eu paguei o método à vista, eu falei assim, eu vou pagar à vista, porque isso aqui vai me dar um retorno, eu não vou gastar mais com nada. E aí eu comprei o método e falei assim, não, eu vou acreditar, eu tenho que acreditar. E tem que ser isso, porque eu já tentei de tudo, só que não é de tudo, né? Eu tentei de tudo a mesma coisa. E eu te mandei uma mensagem no Instagram, aí você falou comigo assim, o problema é que você tirou e você não colocou nada no lugar. Aí eu parei, pensei, falei assim, realmente faz sentido. Eu sou muito cética, né? Falei, deixa eu ver isso aqui. Aí eu assisti aquelas lives que você faz e tal. Falei, tá, tudo bem. Fui desconfiada. Falei, vou ver. Vou dar. Já tinha, né, apanhado muito nessa vida. Aí o meu ginecologista falou comigo assim: não, isso aí que você tem não é nutricional. Não precisa se preocupar, não é. Você pode só cortar aí, para de comer um pouquinho de açúcar e tal. Eu falei, não sei não. E aí depois também, em conversa com a gastro, que ela é muito legal assim, aí ela me falou assim, olha, quem trata cândida não é ginecologista, né, síndrome fúngica, você não vai no ginecologista, você tem uma série de outros fatores ali que são intestinais que você tem que olhar, não adianta você ficar passando pomada e tal. E realmente, assim, hoje, graças a Deus, eu nem acredito que tem um ano que eu tô sem cândida. E eu tinha outros, né, sintomas, assim, a irritabilidade tinha muita, muco na garganta, rinite. Hoje eu tô com rinite porque eu estou gripada, né? Que Ah, criança na escola é uma fonte de novos vírus para a gente. Mas, assim, a rinite, nossa. E tem coisa. E aí eu entendi também, o que foi muito legal é que eu entendi assim: tem coisas que estão acontecendo no meu corpo que são da síndrome fúngica. E essas eu consegui tratar. Eu acho que eu tinha 9 sinais e sintomas lá daquele teste. Tinha muita coisa. E isso eu consegui tratar. O que restou no meu corpo é de outra ordem que eu ainda tenho que procurar. Aí foi aí que eu descobri a SIBO, que eu falei assim, é de outra ordem. Então eu tenho que ver o que é que está acontecendo aqui. E é essa atenção para o corpo, e uma coisa que eu acho muito legal no método, e que eu senti falta, né, quando eu fui na nutricionista aqui, que ela é muito boa. Não é, né, claro que ela é ótima, ela tem a especialidade dela, que não é síndrome fúngica. Mas, assim, uma coisa que eu senti é entender os alimentos, entender como que aquilo reage, o que que aquilo faz no seu corpo, entender os princípios de tudo, sabe? Para você poder viver a vida de uma forma mais tranquila. perfeito. E, assim, e com compreensão do que é que você está fazendo e do que é que está te fazendo mal. Porque se o negócio está te fazendo mal, por que que você vai continuar fazendo? Faz muito sentido isso, né? Sim, e você contando isso se torna tão simples, mas até, né, cada casa que você avançou, cada peça do quebra-cabeça que você foi buscando para juntar e ter esse entendimento, teve o seu tempo. E muitas Uhum. mulheres estão aqui escutando essa história e com a ajuda de vocês fica mais fácil de entender isso. Porque às vezes a gente sozinha lá atrás, né, a gente fica, mas por que que isso está Uhum. acontecendo, né? Juntar essas peças sozinhas é bem mais difícil. Natália, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Foi incrível saber a Eu que sua história agradeço. em detalhes mais uma vez. Todas as mulheres aqui serão beneficiadas, é uma bênção saber a história do outro para poder aprender por amor. Uhum. Eu queria muito contar essa história, eu queria ter escrito lá no Facebook. Só que como é que você escreve um texto desse tamanho? Ah, foi ótimo, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Sheila. Eu vou seguir por aqui, eu vou fechar, Tá. vou abrir os Beijo. comentários. Obrigada, um grande beijo, ótimo dia para você. Você também. Tchau, tchau. Tchau. Bom, mulheres, aí na cara tem um xizinho aqui, se você conseguir fechar, vê se aparece para você. Fala de novo que eu não te escutei. Ah, tem um xizinho aqui no canto da tela, vê se você consegue fechar. Deixa eu ver. Ah, Obrigada. Bom, mulheres, o que vocês aprenderam com a história da Natália? Muitos relatos,
muitos depoimentos já aconteceram aqui. Quem está acompanhando desde segunda-feira já viu que cada história é única. Alguma delas tem candidíase vulvovaginal, outras não. Mas a raiz, a causa do problema, ela é igual para todas as mulheres, né? Então, é importante que a cada história você pegue ali uma pecinha e fala, nossa, essa peça aqui foi valiosa para eu aprender e entender o que está acontecendo com o meu corpo. Então, se você puder, escreve aqui o que você aprendeu com a história da Natália. Eu vou chamar a Janaína para conversar aqui com ela. Ela já está aqui disponível. A Gabriela perguntou quando abre a inscrição para o método? Dia 29, na próxima segunda-feira, Gabriela. Aí é interessante, por mais que vocês... Eu sei que algumas bem nutridas, eu chamo todas vocês já de bem nutridas, né? Fala assim, Sheila, mas eu já sei, eu vou entrar no método, não vou participar da imersão. Entre no grupo da imersão mesmo assim, porque na imersão depois vocês vão entrar numa lista VIP, que é a lista VIP do método da inscrição de segunda-feira. Então, para você estar nessa lista VIP e receber os benefícios, é importante que você esteja nesse grupo. E é por isso que eu faço esse movimento da imersão gratuita. Já ensino a primeira parte do método que vai acontecer no domingo, até o próximo domingo. E aí, efetivamente, segunda-feira, começaremos a turma 22. Estamos na turma 22 do método, tá bem? Jana, vou colocar você aqui, Janaína. Eu vou desativar os comentários. Janaína, muito obrigada por topar, pelo seu tempo. Bom dia! Bom Já estou dia! no ar. Já, maravilhosamente. Que emoção falar com você! Ai, que não, emoção, felicidade. Eu vi, eu falei, nossa, eu falei a Janaína que vai entrar. Falei, que alegria, Musa que bom. do amor, musa das musas. Janaína, muito obrigada mais uma vez. Muito Tempo é feliz. vida. Honro a vida de vocês por darem esse tempo aqui, doarem esse tempo para contar a história. E fique à vontade de contar como que foi que você percebeu, que tinha sintomas, como foi o processo para você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Nossa, eu comecei o método 2021, eu acho. Acho que foi 2021 que eu comecei o método, bem no finalzinho do ano. E eu percebi os sintomas porque eu tinha síndrome fúngica recorrente, né? Toda vez que eu ia para o ginecologista, eu tinha com muita recorrência a Cândida. Esse nome horroroso. Esse é um dos motivos que a gente fica meio constrangido de ir pro ar. Pensei 1000 vezes se eu ia estar aqui ou não. Porque a gente se sente exposta, existe uma série de preconceitos, né, com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, Sheila, eu sofri tanto. Eu sofri tanto em busca de cura e solução para o meu caso que eu achei que ia ser egoísmo da minha parte não compartilhar a experiência com o método, entendeu? E esse é um dos motivos. Além de eu querer super te conhecer e te honrar, como você diz, e conversar um pouquinho com você, porque para mim é muito importante dividir a experiência no sentido, tipo assim, tem solução? Tem solução? Tipo, não desiste. Porque no meu caso eu tinha quanto tempo essa síndrome? Uns 10 anos. Alexa, desliga. Alexa, desliga. Gente, desculpa. Alexa. Ai, emoção. E aí, enfim, como eu percebi? Eu tinha muita candidíase recorrente. Eu sempre tive um relacionamento estável. Tenho um relacionamento hoje de 23 anos com meu marido. E as minhas relações sexuais, elas deixaram de ser prazerosas para dar um lugar de dor, sabe? Sentia muita dor. Por mais tesão e estado que eu tivesse, eu sentia muita dor no ato sexual. E aquilo me incomodava muito. Então, milhões de ginecologistas eu já fui. E era sempre a mesma receita do comprimido do fluconazol junto com creme, né? E assim, dava um desânimo, porque a gente ia com esperança na farmácia e voltava frustrado, sabe? E o pior é que meu marido, ele tem alergia a fluconazol. E aí, nossa, estourava herpes nele.
era assim, uma frustração muito grande entre o casal, todas essas expectativas de cura e nada resolvia, sabe? Então mexeu muito com o meu psicológico, mexeu muito com a minha mente, sabe? Anos de terapia, não só por causa disso, obviamente, mas levando essas questões, né, para saber, gente, poxa, o que está acontecendo, né? Um relacionamento tão saudável e eu não encontro cura, não encontro cura. E chega um momento que a gente fica meio desanimado. Aí, parte boa das inteligências artificiais que a gente critica tanto, tem tanto medo, o Instagram, depois de tanto pesquisar, automaticamente vai apresentando opções pra gente. Aí, de alguma maneira, apareceu o seu perfil. E, e era muito... Eu já sabia que era algo que a alimentação ajudava a amenizar os sintomas, mas eu não entendia muito bem, até então não tinha autoconhecimento suficiente para entender que ela, na verdade, era a causa, entendeu? E aí, vendo muito das suas lives gratuitas, eu comecei a mergulhar, fiz todos aqueles testes de simbiose, que fala? Tem o teste de desbiose, Desbiose. Para saber. E aí, acho que foi uma live de 3 dias no YouTube que você deu. E já na primeira live eu já entendi que eu tava com uma desbiose imensa, imensa. Eu não tinha nem noção, assim, da profundidade do processo que me levou a chegar naquele estado, entendeu? E aí eu falei, gente, isso aqui é muito interessante. Nunca ninguém me perguntou isso. Eu já tinha ido em nutricionistas no passado, sempre procurando assim melhorar a minha alimentação, sabe? Ai, porque era uma coisa mais. Eu já estava incomodada com a minha alimentação no sentido de melhorar a pele, melhorar o cabelo, nunca pensando em isso pode ser uma cura para o meu problema, entendeu? De síndrome fúngica crônico, entendeu? E aí, quando você fez no primeiro dia aquelas perguntas, que são muitas perguntas, sério, é tipo assim, um questionário, né? Muito interessante. Eu falei, gente, por que nunca ninguém me perguntou isso? Por que que durante todos esses anos... travou aqui um pouquinho. Tá bom lá, tá caindo, né, a live. E aí, e tomei um monte de antibiótico minha vida inteira, que naturalmente foram acumulando até eu chegar a esse estado. Então, além da alimentação. E ali começou a cair um monte de ficha, sabe? E foi aí que eu resolvi entrar no método. Eu falei, bom, vou testar. Na época, eu vou confessar para você, Sheila, eu olhei assim o valor e fiquei insegura porque não era o meu momento de valor, entendeu? Só que eu já tinha gastado tanto dinheiro com cremes, com terapia, até terapia de casal eu pensei em fazer, sabe? Porque eu tava muito frustrada emocionalmente com isso. Que eu falei assim, cara, é a minha última saída. Eu não tenho mais saída. Tipo, eu vou buscar ajuda onde? Vou mais um ginecologista, entendeu? E aí eu falei, beleza, vou entrar no método. E seja o que Deus quiser, vou levar muito a sério. E assim, o que eu posso te dizer, Sheila, é que eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Eu sou muito grata, eu fico até um pouco emocionada de conversar com você, porque realmente a vida da Jana mudou muito antes e depois do método, sabe? O meu autoconhecimento a minha relação com o alimento tem uma profundidade hoje absurda, sabe? A maneira que você falou no método é extremamente didática, extremamente carinhosa. Eu me senti acolhida a cada aula. O atendimento, com todas as minhas dúvidas, que não eram poucas dúvidas, sabe? Eram respondidas de uma forma muito sincera, muito honesta, muito rápida. Essa equipe é muito boa, muito boa. Eu falei, amor, eu tô encantada com esse método. E olha que eu comprei o método, era o quê? Setembro, não lembro direito. Era final de ano e era prestes de Natal, Réveillon, né? Que também era outro desafio. Porque tem panetone, porque tem vinho, que eu sou apaixonada, porque tem todas essas festividades. E eu sou a pessoa que gosta de tomar champanhe, sabe? Eu sou essa pessoa festiva, sabe? E eu teria que abrir mão naquele momento e olhar para dentro
dentro de mim e parar com tudo isso. Só que eu estava tão determinada a subir a montanha, né, que você fala várias vezes. Vamos subir, bem nutridos, vamos subir essa montanha juntas. Que eu falei, não, cara, agora eu tenho um olhar de águia. E assim, as pessoas não acreditavam, assim. Na hora do jantar eu estava muito determinada. No meu Natal, no Réveillon, nos churrascos que eu ia, eu não tomava uma cervejinha, mas eu comi super bem, sabe? E é isso, assim, basicamente eu fui muito surpreendida. Eu entendi todos os meus vícios alimentares, porque minha vida é super corrida. Eu tenho uma marca de moda pequena, né? Que é Que é a incrível. Kimo. Ai, obrigada! Depois você bisbilhotou. Depois a gente tem que Sim! conversar sobre. Eu olhei faz um tempo até eu fiz um comentário, vi falei, Eu lembro, quase cai pra trás. falei, que coisa mais linda! Então, a Kimo, ela é pequenininha, ela tem o quê? Vai fazer 6 anos. Quando eu comprei o método, era 2 anos atrás, tinha 4 anos, mais ou menos. Então, assim, eu sou uma eu presa, eu sou tudo, sabe? Então, eu não tenho tempo, gente, pra nada. Eu sou a diretora criativa da marca, que é o slogan chique, mas às vezes eu sou mais motoboy do que diretora, sabe? É muito detalhe, a vida é dinâmica. Então, eu comia muito processados, muito processados. Assim, a minha alimentação, basicamente, se resumia em massa. Então, eu chegava, fazia macarrão com molho de extrato de tomate, basicão, sabe? Ou aqueles cremes brancos de caixinha que vem de supermercado, com atum, e já era, sabe? De manhã era pão, café preto e também já era. Minha vida era assim. De vez em quando eu parava num. Como é que se fala? Comida a peso e comia na rua, mas sempre corrido. Porque eu tô sempre garimpando tecido, eu tô sempre na rua, eu tô sempre no trânsito. Então, era difícil. E além de ter uma vida dinâmica, de uma mulher que mora em São Paulo, eu não tive a cultura familiar de lidar com o alimento, entendeu? Eu tive uma mãe que odiava cozinhar, odeia até hoje cozinhar. Então, essa coisa, ai, não, eu não entro na cozinha, entende? Era tudo muito assim. O meu supermercado era inteiro amarelo, em termos de cor, que você fala. Tudo bege, sabe? Era pão, muito pão, miojo, sabe? Te entendo. Extrato de tomate. E é uma vida. Hoje eu tô com o quê? Eu tô com 43 anos, sabe? E aí, imagina você comendo isso a vida inteira, né? A minha infância era super colorida no sentido de alimento, porque minha mãe ia trabalhar, eu ficava com os meus avós, minha avó era dona de casa, então tinha muita fruta, tinha muita verdura. Com o método, gente, veio todo esse repertório que eu falei, gente, quando eu deixei de comer verdura, sabe? Eu falei, gente, e não é que nem eu gosto, eu não parava para pensar, era automático. Como eu não tinha tempo para nada, meu supermercado era assim, ai que saco, eu tenho 20 minutos, vou fazer um supermercado rapidão, enchia de massa, pão e de vez em quando uma banana, de vez em quando um tomate, porque meu marido não gosta de tomate, e era o que eu comia de verdura e fruta. Com o método, eu levei tão a sério essa coisa da alimentação e eu comecei a gostar, eu comecei a me apaixonar pelo universo da nutrição, sabe? Você conseguiu abrir a minha mente. E a coisa que eu fiquei mais feliz, porque qual que era o meu maior medo? Eu tinha 2 grandes medos. O primeiro era como eu vou sobreviver sem o café, porque eu sou muito café, inclusive meu cafezinho tá aqui do lado, que eu amo. E como eu vou sobreviver sem chocolate. Esses eram os meus maiores medos. E no método eu entendi que não, que eu podia tomar o café com um café de qualidade. Aí na hora que você falou café, eu lembro até hoje, eu escrevi para sua turma lá, para sua equipe, eu falei, gente, eu posso tomar café, sabe? Tipo, para tudo, eu posso parar de comer qualquer coisa, menos o café. Então ali para mim eu falei, nossa, já era, vou subir essa montanha facilmente, porque se eu posso tomar café, gata, eu posso tudo.
Digo mesmo, eu também amo um café. E Ai, Jana, olha só, né, a sua fala, como é importante esse parar para observar, porque a tua ida corrida ao supermercado, a questão de não ter tempo para olhar para o nutrir, né, para o cuidar, para o feminino, tira muito do nosso próprio valor. Porque o quanto que eu estou valendo se eu não tenho tempo para fazer isso? E eu te vejo muito, eu me vejo muito na sua fala, porque eu também fui assim. Mesmo sendo da área da saúde, era muito trabalho, 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 mesmo trabalhando com saúde. Então, esse parar e falar assim, não, esse tempo agora eu vou me dedicar, vou continuar exercendo o meu trabalho, mas não vou deixar de olhar para mim, não vou abrir mais esse espaço, ele é de extrema importância para que dê certo. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi a questão também do dinheiro, porque você já tinha gastado muito dinheiro. E teve alguma, além das aulas específicas que você participou da imersão, aliás, quem está escutando aqui, que vai escutar depois, vocês vão participar dessa mesma imersão, um formato diferente que eu vou fazer agora na cozinha, essa edição, a partir de amo! domingo. E teve alguma coisa específica para você dar esse voto de confiança para algo online que você não me conhecia, você não sabia nada Tá. sobre mim? Como que foi esse processo, assim, essa viradinha, Jana? Não, boa pergunta essa, amor. Excelente pergunta, porque na época eu lembro que eu fiquei insegura. Eu falei, como assim eu vou investir, né, um tratamento tão sério? Só que num curso online, sabe, uma nutricionista vai me ajudar a tratar a síndrome fúngica através de um sistema, sabe, sem me ver pessoalmente, sem conversar comigo. Eu realmente fiquei insegura. Isso veio na minha mente. Foi um fator, assim, um dos fatores determinantes que me levaram a ter dúvidas mesmo, sabe, Sheila? Realmente tive dúvidas. Porque a gente ainda tem aquela. Eu acho que é uma crença limitante, talvez, não sei. Ou hábito, ou uma cultura que a gente está rompendo, porque a gente está entrando numa nova era, querendo ou não, né? Você mesma na sua carreira achava que antes era só no consultório, depois você viu que você poderia ajudar milhares de mulheres, né? E que Uhum. bênção, entendeu? Mas voltando à pergunta, eu fiquei com essa dúvida, sim, porque. Só que, assim, Sheila, eu já tinha ido numa nutricionista no passado, não com essa finalidade, porque eu não tinha autoconhecimento suficiente para entender que eu estava com uma alergia alimentar, entendeu? Que é uma alergia alimentar que a gente tem, um intestino inflamado, né? Mas eu já tinha, eu já tinha tentado de tudo. Isso foi muito determinante. Eu já tinha tentado todos os métodos. Eu já tinha ido em todos os ginecologistas. Eu já estava extremamente frustrada como mulher. Meu psicologicamente estava totalmente com a baixa autoestima, entendeu? E isso interferia em todas as áreas da minha vida. Em todas. Na minha área profissional, na minha forma de me ver como mulher, na minha, sabe, sexualmente falando. Eu tinha muita vergonha, muitas frustrações com relação a isso, a viver com dor, a ir no banheiro com muita cistite, sabe? Eu não tinha muita alternativa a não ser dar esse voto de confiança. E para mim foi muito determinante falar assim, beleza, eu vou fazer esses 3 dias gratuitos que você oferece, sabe? E lá eu vi a seriedade do trabalho, aquele questionário que vocês fazem da desbiose, aquilo ali para mim foi muito importante, porque aí eu consegui enxergar minha vida no papel. E aí eu fiquei com muita raiva, muito frustrada de nunca ninguém ter conversado comigo sobre terapia alimentar depois de processos traumáticos de muita utilização de muitos antibióticos. Porque a vida inteira eu fui uma mulher que usou muito antibiótico, entendeu? Eu já fiz várias cirurgias, eu já usei Roacutan, eu já fiz prótese mamária, eu já quebrei o joelho, então eu já levei muita anestesia geral, sabe? E a cada médico que eu ia, a cada ginecologista que eu ia, eles queriam só tapar ali como é que fala? O sintoma, não era a causa, sabe? E toda vez que eu levava, tipo assim, já ouvi falar na internet para alguma médica, né? Já ouvi falar para internet?
que isso pode ter a ver com a alimentação, mas era uma coisa meio ainda vaga, sabe? As informações que a gente encontra ainda hoje sobre alimentação e síndrome fúngica não são tão aprofundadas quanto você vai conversando e dialogando, sabe? A partir do momento que a pessoa vai te seguindo, ouvindo o depoimento de outras mulheres, isso é muito importante. Por isso que eu tô aqui, sabe? Por mais que a princípio eu fiquei com vergonha de falar um pouco sobre isso, porque a gente tem esse receio, eu tenho muita gratidão, Sheila, eu tenho muita gratidão pelo seu trabalho e pela entrega que foi feita, sabe? Porque hoje a minha relação com a comida é muito diferente. É além só das síndromes fúngicas que foram, sabe, amenizadas. Às vezes, Jana, às vezes ainda volta? Às vezes volta, porque tem uma questão também, fator aqui de ansiedade, né? E eu sou uma pessoa que, além da alimentação, eu faço tratamento para amenizar a minha ansiedade, porque eu sou, gente, 220, entendeu? E aí eu tenho que fazer todo esse conjunto de ações. Só que não adiantava eu buscar o tratamento só para amenizar com um creminho no médico, depois, em paralelo, conversar com a minha terapeuta comendo errado. Nem adiantava eu comer super bem, sem deixar de ir na terapia para conversar sobre o meu processo emocional, sobre o meu processo estilo de vida, sabe? Então, o método, além de abrir muitos meus olhos com relação à alimentação, abriu muitos meus olhos sobre isso que você acabou de falar. Como é que eu tô me tratando, sabe? Quem sou eu nessa esfera, né? E é muito legal quando a gente fala da palavra nutrir, porque é o alimento, é a coisa mais sagrada que se tem, sabe? E eu tinha tanto medo, Sheila, do que eu vou deixar de comer. E, na verdade, hoje eu como o triplo do que eu comia, entendeu? Porque a minha formato de comer no passado era de repetição. Era basicamente pão, massa, entendeu? E hoje, cara, só tem duas coisas que eu não como. Adoro falar isso. Que é espinha de peixe e papel laminado. Se bem que se você colocar um molhinho, colocar espinha de peixe dentro do papel laminado e colocar um molhinho ali de ervas, amor, é capaz de descer, porque eu sou muito gulosa. Eu como muito, eu amo comer. Só que aí eu redescobri o meu paladar, sabe? E virou uma diversão aqui em casa. Porque aí a minha disposição física começou a melhorar, a minha mente começou a ficar mais silenciosa. É impressionante como, assim, minha ansiedade diminuiu, como minha autoestima mudou. Eu emagreci muito. Tudo bem que eu já sou uma mulher magra. Eu me vejo muito em você também, porque eu era falsa magra, entendeu? Eu sempre falo, sabe aquela mulher Snoopy? Você já viu o Snoopy, né? Que ele fica deitadinho na casinha e tem aquela barriguinha pontuda. Ótimo exemplo. Era eu, a mulher Snoopy, sabe? Então eu sempre achava que estava tudo bem, porque eu sempre fui magra, eu sempre tive biotipo de modelo, já fui modelo no passado. Então os médicos me olhavam com esse perfil saudável. Só que eu não era saudável. Quando eu fui fazer o check-up de exames, eu tive anemia, eu tinha, gente, tanta coisa errada, sabe? Eu vivia, sério, é meio chato falar isso, meio feio, mas é verdade, eu vivia no banheiro porque eu tinha muita cistite, muita recorrência de cistite. E isso tem a ver com a síndrome, sabe? Essa sensibilidade, esse alerta mental de toda hora aí, sabe? Então, Escutando todo o seu relato, que até me arrepiou uma parte do nutrir, né, do sagrado, do alimento. Falando em sentimento, para a gente fazer o fechamento, como que você hoje se sente com esse cuidado, com essa atenção, com essa percepção diferente, né, do sentir o seu corpo? Como está para você? eu me sinto plena, essa é a palavra. Eu nunca me senti tão plena, Sheila. E eu fico muito feliz de estar falando isso para você, porque eu falo isso para as minhas amigas próximas, né? Que falam assim, nossa, Jana, como você mudou? Como a sua pele tá bonita? Como você mudou, assim, mentalmente? Tipo, eu tinha assim, uma leve depressãozinha, sabe? Uma leve melancolia que me acompanhava, sabe? E o método, ele me ajudou a fortalecer
emocionalmente, sabe? É de dentro para fora. Por isso que essa palavra nutrição é muito importante, é no sentido de acolhimento mesmo, assim, sabe? Que eu me sinto abraçada. Então, eu queria muito agradecer você, eu sei que a gente tá chegando no final. E fico muito feliz de olhar no seu olho e falar, Sheila, seu trabalho é muito lindo, a sua equipe é fantástica, o método foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. Eu indico você para todo mundo, sério. E o que eu puder contribuir com vocês, vocês podem contar comigo sempre. Muito obrigada, Jana. Muito obrigada por abrir esse campo que eu sei que é difícil, como você mesmo disse, né? Expor, contar. Quando eu fui contar a minha história a primeira vez também foi desafiador para mim, porque eu falei, nossa, eu vou falar para online, né? Milhares de pessoas, E, E e eu fiz online questão desculpa te interromper. Eu fiz até questão de entrar no perfil da Kimo por causa disso, porque não sei se tem pessoal que da Kimo, Kimo Lovers, que não estão entendendo nada do que significa se encontrar. Essa é a minha nutricionista maravilhosa, a musa, que me inspira, que me ajudou. Porque eu tenho meu perfil que é fechado, mas ia ficar muito no meu núcleo de amigos próximos. E na Kimo eu tenho seguidoras mulheres, muitas mulheres, que possivelmente também sofrem com o mesmo problema silenciosamente. E eu falei, eu não posso carregar essa possibilidade de solução, tudo isso que aconteceu comigo sozinha. Então eu resolvi abrir o perfil para a gente bater esse papo por causa disso, porque que eu puder contribuir com outras mulheres que passaram pela mesma dor do que eu. Sabe? Obrigada, Jana. Eu tenho certeza que vai tocar muitas mulheres. Essa mensagem vai chegar longe. Obrigada Vai. mais uma vez, viu? Obrigada, Anjo. Bom dia para Bom você. dia. Eu vou encerrar aqui, vou continuar com os comentários. Um beijo, Jana. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Bom, mulheres, estavam prestando atenção? Conseguiram se conectar com a história da Natália, da Jana, que inclusive tem uma loja incrível de roupas? É importante ter esse momento de pausa, de vocês pararem mesmo. Domingo, eu sei que é um dia bem mais tranquilo para todas vocês, que é o dia oficialmente que a gente começa, que é essa parte que a Jana contou aqui, que parou para fazer os testes, para entender como que um alimento pode ser terapêutico, como que um alimento trata, como que um alimento pode ser antifúngico, como que um alimento pode ser curativo. Então, este momento é crucial para te separar das meninas que ainda vão seguir buscando informações picadas, sem uma organização, para você começar a colocar tudo em ordem. É sair do caos e ir para a ordem. Então, é um passo a passo. Então, esse processo de entendimento que vocês estão passando, todas passaram. Eu também passei. De juntar as peças e subindo a montanha e entender que lá de cima, com a visão de águia, vocês vão enxergar tudo. O que faz bem, o que faz mal, como que resolve, qual é o momento de colocar o alimento, qual é o momento de colocar o suplemento. Vocês entenderão isso. Mas exige paciência para aprender. Não dá para delegar e terceirizar esse aprendizado. Eu preciso passar o conhecimento para vocês. Tá bem? Então, oficialmente, domingo começaremos. Quem não está cadastrada para receber os materiais, os testes de domingo, entre no link da bio ou comente aqui Bem Nutrida, ou comente qualquer post do Instagram Bem Nutrida. É assim que eu chamo todas vocês e as bem nutridas que estão no método, porque só pode eliminar sintomas quem é bem nutrida, quem está bem nutrida. A partir do momento que você deixa de estar bem nutrida, você entra em desbiose, que é o desequilíbrio. E aí vem a prevalência de fungos, ou de bactérias, enfim, de outras coisas. E a alimentação é a chave. A alimentação trata, a alimentação cura, tá? Vocês viram aí o relato da Jana, e que é muito, muito parecido, as histórias se cruzam, né? Então, mulheres, ótimo dia para vocês. Mais tarde eu entro ao vivo às 7h30 da noite, com mais depoimentos das bem nutridas. Então, 7h30 da noite, hoje estarei aqui ao vivo. Voltem aqui, anota aí, coloca no celular,
compartilhe o conteúdo com as pessoas ao seu redor que você sabe que tem sintomas e que nem sabem da existência de fungo, de síndrome fúngica, que vai muito além da candidíase vulvaginal. Então, compartilhe esse conteúdo porque o núcleo que você vive diz muito sobre você. Você não pode mudar o outro de jeito nenhum, mas você pode compartilhar a informação para ajudar mais pessoas, assim como você foi ajudada pelo conteúdo pago, enfim, ou alguém compartilhou o meu conteúdo com você. Tá bem, mulheres? Ótimo dia para vocês. Agora eu não vou responder as dúvidas, até peço desculpas porque eu tenho um compromisso, mas à noite eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Sobre os sintomas, sobre alguma coisa específica. Eu vi que vocês estão perguntando aqui sobre o tratamento. Então, à noite eu entro e tiro as dúvidas, mas onde vocês vão entender tudo em detalhe é no domingo. Aqui é um aquecimento. No domingo é no YouTube, formato evento. Então, a gente vai entrar ali com um caderno, caneta, vocês vão me colocar na televisão aí da casa de vocês para acompanhar o movimento, porque realmente essa mudança que talvez você ainda não queira, eu não quero mudar, eu quero continuar fazendo as coisas do jeito que está. Você vai perceber que é uma mudança gradativa que vai fazer tão bem, que você vai se sentir tão bem, que vai ser inevitável você não querer. Querer, na verdade. Inevitável você querer pular essa etapa. Bem, ótimo dia para vocês. Até mais tarde. Um beijo.